Bom dia a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, a todos os nossos ouvintes e telespectadores através do canal do YouTube ou da 99,5 Atlântica FM, né, uma rádio que vai sempre longe, 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 bem longe para chegar bem perto da sua mente e do seu coração. Nós brasileiros estamos cansados desse dia a dia enlutado, né? Um dia a dia enlutado, um dia a dia de 3 mil mortes de cidadãos brasileiros por esse inimigo desdenhado por alguns e enfrentado por outros, né? Outros que acreditam na ciência. E aqueles que desdenham são aqueles que não acreditam na ciência, né? Na inteligência humana. E a ciência é a inteligência humana através de estudos, através de pesquisas, uma coisa que a gente tem que sempre nortear, a gente é a ciência e o bom senso, logicamente. O Brasil enlutado, as vacinas chegam a conta-gotas e a economia deu uma crescidazinha, uma aquecidazinha com relação ao PIB, só que o produto interno bruto aumentou, mas só enriquece os mesmos, porque o desemprego está em alta. 14,7%, 14,8% e crescendo, o que é muito triste. O aumento de 1,2% no semestre da economia é bom? Lógico que é bom. Tudo que enalteça o meu país é bom, mas não vai chegar na ponta. Não vai chegar para nós, cidadãos brasileiros, que temos um custo de vida altíssimo e que lutamos para nos alimentar, né? Alimentarmos todos nós brasileiros que estamos passando um momento de muita agrura, de muita dor e de muita de uma meta que eles nunca batem, que é a vacinação em massa e a vacinação na totalidade. Veja o que aconteceu em Serrana, interior de São Paulo, onde 75% da população foi vacinada, uma população de 45 mil habitantes aproximadamente, com a área de 125 quilômetros quadrados aproximadamente também, né, mais ou menos isso. E lá, quase na sua totalidade, acabaram as mortes pelo Covid-19, pelo SARS-CoV-2. Né? 95% a incidência de mortes caiu. Então, a alternativa é uma só, vacinação em massa. E lá foi o laboratório do Coronavac, vacina essa que o presidente disse que iríamos, aqueles vacinados, até o momento, estou esperando a minha vez para ser vacinado, estou contando os dias para isso, viraria jacaré, né? Desdenhando, né, o poder da ciência e da vacinação. Está aí Serrana, que comprova a verdade dos fatos, né? Vacinação é a alternativa. E uma coisa que me criou espécie esses dias foi o lado positivo e negativo também. Positivo por ver uma médica, a doutora Luana Araújo, acho que o sobrenome dela era Araújo, doutora Luana Araújo, mineira, torcedora do Cruzeiro, né, que enfrenta uma dificuldade muito grande no futebol brasileiro, mas um grande time. Ela que é mineira, capacitada demais, estudiosa, né, sabe repassar os seus ensinamentos para nós, muitas vezes verde no que ela fala, mas criou entre nós brasileiros uma satisfação imensa em vê-la, em ver uma mulher daquela grandeza, capacitada, estudiosa, educada, bem posta, fazer os ensinamentos que ela aprendeu através da ciência. Todo mundo ficou maravilhado. Por quê? Porque nós brasileiros estamos nos acostumando com o que é de pior. Quando surge uma coisa normal, que foi uma doutora, como a doutora Luana Mineira, a doutora Luana Araújo, declinar sobre
tudo que ela aprendeu e passar a sua capacitação a todos nós brasileiros e nos encher de alegrias, não é? Encher de esperança, porque a alternativa com certeza é a vacinação e o estudo, que é a capacitação. Nós brasileiros estamos acostumados a conviver com a incapacitação. Não é? Veja, os nossos policiais ganham pouco e não têm capacitação. A capacitação dos nossos policiais é muito baixa e os salários mais baixos ainda. Não é? A capacitação quem provê é o Estado. O Estado é que tem que capacitá-los. E a gente se acostuma com isso. Não é? Vou falar em capacitação. O presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Bolsonaro, um cara incapaz, inculto, não gosta de estudar, não gosta de se capacitar, e nós brasileiros, nos acostumando com isso. E não é normal o cidadão exercer uma função tão importante que é a de presidente da República e não se capacitar, não saber o que é saúde pública, educação pública, economia, segurança, não sabe de nada. E nós estamos nos acostumando a isso. E não é bom isso. O normal é ser como a doutora Luana Araújo, uma mulher prendada, capacitada e que estudou para exercer a função que ela exerce, uma função nobre de médica, infectologista e cientista, que ela é também. Uma mulher maravilhosa, aparentemente o que se viu foi isso. E a gente tem que se acostumar com pessoas capacitadas, pessoas que merecem estar nos lugares certos. Mas a doutora Luana foi demitida do Ministério da Saúde porque ela era capacitada, porque ela era digna e porque ela era prendada. Mas deveria ser o contrário, a pessoa ser colocada para fora, demitida por não ter capacitação. Mas no Brasil é o contrário. E nos governos que tem aí, seja municipal, estadual ou federal, o que precisa-se é ser puxa-saco e não ter capacitação. É só ver os ministros de Estado, os governadores, prefeitos, secretários. O que mais a gente vê é gente incapacitada. E o Brasil precisa de pessoas capacitadas. A alternativa de um grande país é a cultura e a educação do seu povo. Então, tem que ser nesse caminho, no caminho da educação, da cultura e do ensinamento de que é ajudando para ser ajudado. E nós precisamos dessa ajuda para sermos ajudados e ajudar sempre o nosso querido e amado povo que vive momentos de muita dificuldade. Você vê, o consumo de cigarro aumentou 34%, o que quer dizer que o cidadão está ansioso. Não é? Aquela porcaria daquele cigarro que acaba com o cidadão, acaba com o pulmão do cara, dentre outras coisas. E o consumo no Brasil aumentou 34% mediante o Covid. Dados tristes, não é? A população do Brasil para o mundo é 2,7% da população mundial. 14% das mortes do Covid acontece aqui no Brasil. Então, tem muita coisa errada aí. Não é? Mas outra coisa para finalizar. O consumo de carne, essa matéria saiu há 10 dias atrás e foi refeita novamente pelo Estadão, né, pelo Estado de São Paulo, um grande periódico brasileiro. Desde 1996, a população brasileira vem comendo menos carne. Por que será? Por conta do custo. Ganhamos pouco e temos o consumo carimbado, que é água, luz, comida e remédio. Não é? A gente tem que ter pelo menos dinheiro para isso. Não é? E está faltando esse dinheiro na casa e nos lares do povo brasileiro. Não é? Precisamos fazer um Brasil dos capacitados. O país das doutoras Luana Araújo e não dos incapazes que chegam nos governos municipais, estaduais e muitas vezes federal. Que o diga Dilma e Bolsonaro, dois incapazes. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike, gente boa. Agora se inscreve lá, faz essa presa aí com a gente está junto. Aqui não tem dono da verdade. Aqui tem um cidadão conversando com outros cidadãos brasileiros, lutadores e que precisam de um país capacitado. Né? Não como disse o Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, muita cachaça e pouca oração. Nós precisamos de muita capacitação
muita fé para passar esse momento de muita dificuldade. Nós somos o Brasil. Felicidade a todos e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado.